Fala pessoal, então, eu tô passando aqui para meio que encerrar esse assunto de Vasco e Fluminense, dando o devido foco dos erros cometidos pela arbitragem, porque eu acho que tá rolando uma discussão muito mais focada no suposto pênalti cometido pelo Cano, que vamos ser sinceros aqui, é um lance totalmente discutível. Eu acho que é um lance que abre aí para diferentes interpretações. Então quem não viu o jogo e vê o vascaíno reclamar da arbitragem e vê como carro-chefe da reclamação do vascaíno esse suposto pênalti do Cano, vai falar assim, pô, isso aí é exagero da torcida do Vasco. E a gente que assistiu o jogo sabe que existiram outros erros que foram muito mais graves, muito mais crassos, muito mais evidentes da arbitragem, que de fato provam que o Vasco foi prejudicado no jogo contra o Fluminense. Então tô trazendo nesse vídeo os lances que eu acho que foram os mais importantes, os erros mais gritantes da arbitragem e saber a sua opinião, principalmente de você que não é vascaíno, tá? Você vendo esses lances aqui, eu tenho certeza que você vai concluir que o Vasco foi sim fortemente prejudicado nessa partida. Então a gente começa com um lance que para mim é o principal erro da arbitragem nessa partida. Que o que acontece? Temos uma troca de empurrões ali na área antes da cobrança de um escanteio entre o Ganso e o Verratti. O juiz vai lá, dá cartão amarelo para os dois. Eu achei exagerado, mas beleza, é o critério que o juiz usou para aplicar o cartão amarelo. Guardem isso, é o critério que ele está usando. Aí antes da cobrança do mesmo escanteio, tem uma nova troca de empurrões, dessa vez entre o André do Fluminense e o João Vitor do Vasco. O que o juiz faz? Não deixa cobrar o escanteio, vai lá e dá amarelo para os dois. Também achei exagerado, mas, novamente, é o critério do juiz. Essa troca de empurrões ele achou que foi o suficiente para aplicar um cartão amarelo para cada um. E aí, antes da cobrança do mesmo escanteio, olha o que acontece. O André, que tinha acabado de tomar um cartão amarelo, isso aí não é 10 minutos depois não, gente, é antes da mesma cobrança de escanteio. O André, depois de tomar o amarelo, ele chega e faz isso no Zé Gabriel. Olha só o que ele faz. Ele dá uma trombada que, pô, gente, vamos combinar, é muito mais assintosa, é muito mais agressiva do que a troca de empurrões que ele estava tendo com o João Vitor e do que a troca de empurrões que estava tendo entre o Verratti e o Ganso. Então, o mínimo que o juiz deveria fazer, seguindo o critério que ele usou para aplicar os últimos 4 cartões amarelos, era dar um segundo cartão amarelo para o André e expulsar ele de campo. Só que o juiz não teve coragem de fazer isso. Quem assistiu o jogo sabe que o André, naquele momento, era o principal jogador do Fluminense em campo, né? Ele estava ajudando demais, segurando muito ali atrás nos momentos de ataque do Vasco. Então o Fluminense perderia o seu principal jogador em campo com meia hora de jogo pela frente no mínimo. Então era uma vantagem muito boa que o Vasco teria nesse jogo. Principal erro da arbitragem para mim é esse. E aí na sequência ele comete para mim o segundo erro grave, né? Que é o momento ali em que o time do Vasco cerca o juiz, obviamente para pedir que ele siga o critério dele e aplique o segundo amarelo pro André. Começa o empurra ali, porque o time do Fluminense vem também, e ele simplesmente abandona de vez o critério dele. E para uma nova troca de empurrões, ele dá 2 cartões vermelhos, para o Medel e para o Thiago Santos. Vamos combinar? Um amarelinho para cada um já estava de bom tamanho, né? Só que ele quis aparecer, ele quis ligar o F e deu 2 cartões vermelhos que para mim não tem o menor sentido. Mas se fosse para expulsar alguém, ainda seria o Thiago Santos, porque o Thiago Santos, além da troca de empurrões, ele agarra o Medel pelo pescoço. Absurdo. Esse momento aqui eu pausei para vocês verem na transmissão o Casimiro lá no fundo, cara, que é o clone dele lá atrás abrindo os braços reclamando, com razão, né, dessa maluquice do árbitro. E para fechar, a gente tem o erro aí da questão do traçamento de linhas do gol do Vasco que foi anulado, né? A Ferge, eu acho que seria menos vergonhoso a Ferge dizer que estava impedido e nem divulgar essa imagem, porque simplesmente não dá para ter conclusão nenhuma com essa imagem. A gente tem o Guga ali embaixo afastando até um pouco mais, dando até um pouco mais de condição pro David, né? Muito se fala que o David estava atrás da linha do meio de campo. Se ele estava à frente, ele tá um pouquinho à frente ali com o tronco, com o ombro, mas o Guga ainda está um pouco atrás da linha do meio do campo, então ele dá um pouco mais de margem. Só que, tipo assim, uma coisa que me deixa intrigado é o seguinte: desde o ano passado, adotou-se o método de traçamento de linha, que é o seguinte: quando 2 linhas são traçadas e elas se encontram, né, uma linha sobrepõe a outra, quando as 2 linhas se tocam, a linha do jogador do time atacante e do time defensor, é dada vantagem ao time atacante e é considerado mesma linha. Gente, nessa imagem aqui para vocês
Não é a mesma linha? A linha azul não tá por cima da linha vermelha nessa imagem? Eu fico olhando assim, porque tipo assim, não tem definição. Eles já deram uma imagem com uma resolução totalmente anos 80, né? E aí simplesmente você fica na dúvida. Gente, essa linha tá uma por cima da outra. Tem alguma coisa errada aí. Se tá uma por cima da outra, era condição legal, né? E aí fica o outro questionamento. Por que um ângulo tão aberto? Se a gente não pode ter aquele tirateima 3D, né? Aquela imagem legal que tem na Copa do Mundo e tudo mais, por que não bota uma câmera posicionada mais próximo da área e uma mais próximo do meio-campo? Você teria um ângulo muito mais favorável ali para chegar à conclusão de que o jogador estava ou não impedido. Fica registrado aí os erros principais. A questão do Cano, a mão do Medel. Para mim, são lances discutíveis, são lances que abrem para várias interpretações diferentes, né? Então, acho que são erros que passam. Mas esses primeiros que eu mostrei, para mim, provam que o Vasco foi absurdamente prejudicado no jogo contra o Fluminense, tá? Quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, tá? Não deixa de me seguir, de se inscrever, porque todo dia tem muito futebol aqui nesse perfil. E até a próxima.